Ora, bom dia, meus amigos. Vai ser um vídeo curto porque ainda estou a descarregar a bateria, sabem como é que eu sou? Depois faço um vídeo mais longo. Hoje vamos começar com uma rubrica nova que é a formação do homem grego, que eu ontem vos falei. Para os senhores verem o que é que são os valores do mundo ocidental, nomeadamente o mundo euro-americano. Ou seja, os valores que tanto os europeus como os norte-americanos de certa forma defendem e exercem na civilização ocidental. Os russos também têm estes valores? Têm. Foi isto que eu insisti muito com o engenheiro Avelino na live. Os russos são europeus, são dos nossos. A Rússia é desmembrada, ou a Rússia desaparece, o Piteuzinho desaparece, China e Irão são os próximos na fila. Boa sorte. Eu gosto dos chineses e gosto dos persas, como sabem, mas não tem nada a ver connosco. Não tem nada mesmo a ver connosco. São culturas completamente diferentes. Eu não estou aqui num diálogo cultural ou numa clivagem cultural. A ideia é a formação do homem grego. E a paideia é a formação do homem que se peida. Não se pode falar assim porque queremos ter os votos das senhoras. Eu nunca vou ser eleito na vida para nada. Ok, engenheiro Avelino? Nada. E outros engenheiros que estiveram no live e amigos dele diz. O único cargo político que posso ter é de nomeação. Procurador-Geral da República, diretor da Polícia Judiciária ou diretor do CIT ou do CIET. Isso é para onde eu estou talhado a 100%. Ou mesmo que não seja uma função de chefia, até preferia que não fosse cá para nós, que fosse uma coisinha muito mais discreta lá para o meio da hierarquia, para não aparecer, porque ao contrário do que se pensa, eu não sou narcísico, eu tenho o ego de defesa caracterial da violência e do crime da minha infância e da minha adolescência, mas não sou narcísico. A perturbação narcísica da personalidade são pessoas absolutamente insuportáveis. São a verdade e o caminho que os senhores viram nas minhas lives muitas vezes. São a verdade e o caminho. Isso sim é que é narcisismo. O fanatismo, que estamos absolutamente certos e que nunca pensamos que haja alguém que seja melhor que nós. O narciso é Deus Nosso Senhor, é o Jesus Cristo. Entre aspas, não é? As pessoas que têm egos e que têm, obviamente, muitas conquistas do ponto de vista intelectual ou do ponto de vista desportivo, seja o que for, sabem que são os maiores comparativamente com a merda que é a média. Mas isso não é ser narcísico, isso é ter autoestima e ter um ego proporcional às suas conquistas. Quantos senhores é que os senhores conhecem da Amadora que chegaram onde eu cheguei do ponto de vista patrimonial e do ponto de vista intelectual e do ponto de vista desportivo? É só para saber. Ou o professor Pintal Pequeno, que é a mesma coisa. Por isso, hoje vamos para... Não vai haver vídeo político, é só matéria, é vida. Então vamos ler um bocadinho do Código Penal, só um bocadinho, e depois vamos ler um bocadinho da minha tese e depois vamos para a paideia, ok? Só uma nota 10, nota 22, peço desculpa, do artigo 71 do Código Penal, que, como sabem, é a determinação da medida da pena. Nota 22. No caso do concurso de circunstâncias modificativas agravantes e atenuantes, deve funcionar a circunstância mais grave e, em relação à moldura apurada, sucessivamente as circunstâncias modificativas atenuantes, como resulta em coerência com o que se disse nos anteriores 2 parágrafos, que foi o concurso de circunstâncias modificativas atenuantes, parágrafo anterior, e o concurso das circunstâncias modificativas agravantes, parágrafo anterior a este. Ok, esta é a nota 22, parágrafo 21 é atenuantes, parágrafo 20 agravantes. E aqui o professor Pintal quer que fala dos atenuantes e agravantes. Diferentemente, a professora Maria João Tunes discorda da doutrina e da letra da lei. Diferentemente, Maria João Tunes 2010, um grande beijinho para si, sua professora, a tal como me chamava colega. Não sei se vocês estão a ver já a linha de prumo e de raciocínio. Há uns malucos que me chamam o que os senhores sabem. E a professora Maria João Tunes chamava-me colega. Mas isto também é mentira, pronto, acabou. Os maluquinhos é que sabem a minha vida nos últimos 30 anos. É só para saber. Não sei se os senhores estão a ver a via de prumo. É esta a diferença entre a formação do homem grego, que procura a excelência,
E a formação do homem é paidoso. Estão a ver? É a paideia e a paideia. Uns pensam, outros peidam-se. É essa a diferença. É muito agressivo o discurso. Temos muita pena. Não se tivessem metido com quem não deviam. É a vida. Não é? Pois. Antes tinham todo o meu apoio. Agora já não têm. Acabou. Esticar a corda, partiu. Pronto. A pessoa dá, com um grande generalizado, o seu saber, o seu conhecimento, a sua carreira científica, isto e aquilo outro. Mordem a mão que lhes dão de comer, pronto, acabou. Agora ficam com os brutos. Também não tenho nada contra as pessoas, como é evidente. Mas agora ficam com os brutos. Os Andrés Venturas e os Salvinis e os Abascalos desta vida, quando chegarem a um pedir, os seus depois vão pedir batatinhas. Depois vêm ter connosco. Não, já é tarde demais. Não é? Mas o que é isto? A atacar as pessoas que vos deram os direitos. É como o filho que bate no pai, ou que bate na mãe. Mas enfim, estas culturas de trabalho são assim, não é? Está bem, já sabemos. Maria João Tunes, 2010A, 27 e 2018, 42. Miguel Garcia e Castela Rio, 2014, 372, anotação nona, ao artigo 71, e André Lamas Leito, 2022A, 58. Fazendo funcionar sucessivamente o primeiro, todas as agravantes, e relativamente à moldura penal, provisoriamente indeterminada, as atenuantes. Ficamos por aqui, no Código Penal, porque o vídeo é curto também, não é? E por isso não quero esticar a corda. Só o Código Penal, depois vamos um bocadinho para a tese. Vamos primeiro para a paideia, porque já abri aqui o livro. O livro chama-se Paideia, a formação do homem grego. Tem no PDF, consegui encontrar, que eu dedico-me a isto. As pessoas não merecem nada, mas enfim, e não estou a falar dos apoiantes, como é evidente, estou a falar das pessoas que vêm para aqui para chatear. Eu pensava que ia ter que pedi-lo, porque eu tenho um livro, como é evidente, lá em casa, mas pensava que, porque há muito livro, os códigos inclusive, eu tenho tudo na cabeça como sabem, mas os pormenores não tenho, né? Mas parece que aqui as redes sociais são os tribunais inquisitoriais, não é? A pessoa tem que justificar tudo o que diz como se estivesse em sede de julgamento, o que é interessante, para quem não dá a cara. É muito interessante querer dos outros autenticidade quando são os maiores dissimulados de todos. É interessante o bandido querer que o juiz seja Matas de Calcutal quando o bandido assassina e viola. Interessante, é? Assassina o caráter e viola a vida das pessoas. Não se esqueçam de quem é que estamos aqui a falar. Tradução Artur Parreira. O agradecimento do tradutor agradece, este é o agradecimento, à excelentíssima doutora Maria Helena Rocha Pereira, que, como sabem, era a maior helenista do país, muito respeitada. A professora Isabel Romão gostava muito dela, eram muito amigas. A professora Maria Helena Rocha Pereira chumbou a tradução do professor António Queiro da Ética Nicómaco do Aristóteles, e o professor António Queiro escreveu no prefácio, pois colheu a minha reflexão, deu a entender que a professora Maria Rocha Pereira não gostou, e doutorado em Oxford e a maior especialista de cultura helénica do país, com uma publicação da Antígona de Sófocles na Gulbenkian, que eu e o Júlio estávamos sempre a debater esse livro. Era a Divina Comédia do Dante Alighieri e era a Antígona de Sófocles. Estávamos sempre a debater o livro da professora Marina Rocha Pereira, a tradução, e o Dante Alighieri da Divina Comédia, traduzida pelo Vasco Graça Moura, que tem edição bilingue em português e italiano, e a Antígona tinha em grego e em português. E então eu ensinava grego antigo ao Júlio. O Júlio ensinava-me física e matemática, eu ensinava-lhe psicanálise e filosofia. Quer dizer, ele era muito mais avançado do que eu na física e na matemática, no que considerar a minha psicanálise e a minha filosofia. Porque nos meus tempos de amizade com o Júlio eu ainda fazia psicanálise, entendem? Ou seja, e o professor Pedro Luzes fartava-se, então já está a ensinar a psicanálise.
Eu não, doutor, só em termos teóricos, em termos teóricos. Isso está bem. Fartava-se de rir. Filha, então estás a começar agora nas águas, já és professor de psicanálise, era fartado de rir. Mas em termos teóricos você sabe muito, sabe sim senhor. Era fartado de rir. A pessoa Peluso era uma figura. E a pessoa Manuel Rocha Pereira era, e não é, o maior especialista de cultura grega, a maior helenista, como se diz, do país. E depois, uma pessoa que eu nunca vos falei aqui, mas talvez o maior gênio filosófico e de filologia clássica do século XX, o reverendo doutor Padre Manuel Antunes, ilustre professor catedrático da Faculdade de Letras de Lisboa, foi convidado. Eu conheço muito bem a história do professor Manuel Antunes, muito bem. Há muitas coisas que os senhores não sabem sobre mim, exatamente, voltamos sempre ao mesmo. Onde é que eu tinha a minha cabeça, vim para aqui falar disto? As redes sociais é a cova da moura sem filtro. Enfim, onde é que eu tinha a cabeça? Olha, senhora Avelino, a sua geração tem toda a razão, isto aqui é o lixo lá de casa, quando está muitos anos sem ser posto, é só moscas. Varjeiras. Expresso o meu reconhecimento pela gentileza das suas sugestões e bom acolhimento dispensado aos problemas que se me depararam. Ou seja, o tradutor foi falar com a Maria Helena Rocha Pereira e o Padre Manuel Antunes, os maiores especialistas de cultura grega que alguma vez existiram no país e seguramente no mundo inteiro são do topo. Não há melhor que isto no mundo inteiro. O Dr. Manuel Antunes era muito pobre nessa grande democracia sauzarista e foi genial, um dos maiores génios. Eu tive vários professores que o chegaram a conhecer pessoalmente, e, inclusive o professor Peluso, e era considerado, pelo espírito do Eduardo Prado Coelho, dizia que ele até tornava para o pai a pedir autorização. Pai do Eduardo Prado Coelho, para quem não conhece, um intelectual muito conhecido e muito respeitado, Jacinto Prado Coelho, e o próprio Eduardo Prado Coelho também. Voltamos ao mesmo, é que as tribos e os maluquinhos, que por falar a mesma língua, acham que são intelectuais ou que estão metidos neste meio, e depois dizem, ninguém conhece o homem, não, eu conheço-os a todos, eles conhecem-me a mim. Os senhores é que não conhecem ninguém, os senhores é que levam no orgulho do aborígene e estão aí a piar no tribo. É essa a diferença. Não conheces, tinha o filho, não. Nisto há 30 anos. Conheço todos, eles conhecem-me a mim. Mas está bem. Vocês estão a ver, é a diferença entre a formação do homem grego, os valores europeus, em que nós falamos todos a mesma língua, estamos todos no mesmo barco, e depois as tribos e as paideias, os que levam na paideia, que têm mania que agora são os que sabem e que mandam. Não foram eleitos e são uma minoria. Num dia que forem eleitos e que forem a maioria, eu não sei se começo a levar na peida, mas acho que vou para o Sudeste Asiático. Pode ser? Muito obrigado. Posso existir? Não, dão-me liberdade para existir da maneira que eu quero, da maneira que eu penso. O meu pai e o meu avô lutaram pela liberdade dos povos. Pode ser? Não. Muito obrigado. Agradeço imenso a vossa generosidade. Está a ver, Sr. Avelino? É difícil, a gente não mandá-los para a puta que os pariu. Peço imensa desculpa, não se pode falar assim, que a gente fere as suscetibilidades destas pessoas. Pois, então o professor Dr. Manuel Antunes era especialista em filologia clássica, tal como o Nietzsche, tal como o Vitorino de Médio, aliás. O Vitorino de Médio acabou o ensino secundário com média de 10 valores. Notas pouco dignas, como se diria o professor Figueiredo Dias. Mesmo assim tornou-se um brilhantíssimo académico. Às vezes temos de ter mais notas. O Júlio tinha razão. Às vezes temos de ter mais notas. É difícil ter sempre grandes notas. Agora, a nível universitário, pois aí já não perdoo. A nível do ensino secundário, acabei o ensino secundário com média de 18. E o Vitorino Médio com média de 10. No tempo de Salazar era mais difícil. Era. Entendem? Pronto, ficamos por aqui em relação à paideia. Vou só dar um pequeno introito neste primeiro vídeo. Prólogo, página 17, prólogo à segunda edição alemã, porque o Iaga era alemão, 19. Introdução, página 3, lugar dos gregos na história da educação, a palavra cultura, a Grécia e o mundo moderno, o espírito grego, conceito grego de natureza, arte, filosofia, filosofia, educar é criar o homem vivo, humanitas, conceito, o homem grego é político, o homem grego
é político, a arte grega é comunitária. Isto é a Bíblia da cultura humanista do século XX. Atenção. Agora, provavelmente os senhores não conhecem um livro, isto já é muito avançado, como é evidente, mas é isto que estamos aqui. É numa guerra de valores entre a cultura humanista e eles é que são os humanistas. Não, não são humanistas coisa nenhuma. Eles só são humanistas, o outro lado da equação, para a agenda deles. E a agenda deles tem muito a ver com o quartiço e tem muito a ver com a opressão que foram alvo durante séculos. E estou a falar dos TTSPs e estou a falar do feminismo. Estou farto de insistir na mesma tecla. Estão-se a vingar de nós. Com alguma razão, sim, com alguma razão em relação aos brutos. Agora, em relação a pessoas como eu, que sempre os defendeu e as defendeu e continua a defender, por mais incrível que pareça, apesar de me arreliar às vezes, fico muito surpreendido. Mas este pessoal, há muita gente desequilibrada e depois, como estão escudados em superpoderes, fazem o que os seus conhecem. É ser bonito, levam com o Irão e com a China com uma pinta. Tens outra vez direito penal para concluir? Só um minutinho. A parte terceira, que é a minha última, como sabem, esta é a versão em português. A versão em inglês é para o meu ego bater-se com o Gonçalo Almeida Ribeiro, que é as pessoas que eu quero ter respeito. Não são os senhores. Os senhores podem dizer tudo o que quiserem sobre mim, não me importa absolutamente nada. Para mim é indiferente a vossa opinião. É cool, coisa que os senhores gostam tanto. Agora, evidentemente não podem interferir com a minha vida. No momento que interferem com a minha vida é a naifa do outro, não é? Senão não tenham dúvidas nenhumas. Agora, minha tese altamente em direito penal, como sabem, a versão em português, parte 3, que é a final, substancialização. Eu sou muito wittgensteiniano, eu faço a minha tese com proposições e partes, Kant e Wittgenstein. Parte 3 é a Kant, parágrafo 8, neste caso, é a Wittgenstein. Substancialização material do juízo de culpa jurídico-penal do agente como si. Parágrafo 8, a concessão de culpa jurídico-penal em Figueiredo Dias. E só uma frasezinha: apesar de Jacobs não nos ter permitido, por um lado, lograr uma substancialização material da culpa jurídico-penal em relação ao agente como si, permitiu-nos, por outro lado, adotar, e esta é a conclusão que eu tenho do Jacobs, muito importante, permitiu-nos, por outro lado, adotar, mutatis mutandis, o conceito de comunidade, de sociedade, como não tendo qualquer autonomia ontológica, mas revestindo ainda densidade ontológica. Não é uma pessoa, a sociedade e a comunidade, mas tem alguma densidade ontológica. Tem alguma personalização humanista, diria o padre Manuel Antunes, por exemplo. E ficamos por aqui. Muito obrigado, um abraço.